Hello everyone! Como vocês estão? Estudando muito, se dedicando muito aos estudos? Sabemos que não é um ano muito fácil, né? Terceiro ano é um ano que a gente realmente tem que se dedicar e a gente tem que estudar. Então hoje nós vamos começar a nossa terceira videoaula da língua inglesa. Sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês do Colégio Força Máxima. Hoje nós vamos ver a unidade 6. O que nós temos na unidade 6? Nós temos simple tense. O que seria um simple tense? Seria um tempo verbal simples na língua inglesa. E nós temos dois principais, os dois mais usados, que seria o simple present e o simple past. Um tratando de presente e um tratando de passado, ok? Por que é importante, Fabrícia, a gente saber esses tempos verbais quando a gente for prestar o Enem, quando a gente for fazer alguma prova de vestibular? Quando a gente lê algum texto na língua inglesa, algum texto, uma tirinha, a gente tem que conhecer os tempos verbais. Além do vocabulário, que é extremamente importante, a gente sabe disso, os tempos verbais também são importantes. E eles aparecem sempre em tirinhas, em textos, e às vezes eles são essenciais para você identificar se aquela frase, se aquele texto, se aquele contexto é de presente, passado e futuro. Às vezes isso é essencial para você conseguir resolver uma questão, ok? Eu coloquei alguns exemplos no final da nossa aula para vocês verem, tá? Então hoje nós vamos fazer uma rápida revisão sobre esses dois tempos verbais, os dois principais tempos simples na língua inglesa, ok? O primeiro deles é o simple present, que é um dos tempos verbais mais utilizados na língua inglesa, ok? Quando que eu utilizo o simple present? Nós vamos utilizar quando a gente quiser indicar um hábito ou uma verdade. Como assim um hábito, Fabrícia? Vamos supor que eu queira falar para vocês, eu assisto televisão. Quando eu falo para você, eu assisto televisão, é um hábito que eu tenho na minha vida, mas nesse momento eu não estou executando essa ação, ok? Eu simplesmente estou passando para você um hábito que eu tenho na minha vida. Vamos ver aqui alguns exemplos. I watch TV every day. Eu assisto televisão todo dia. É um hábito que eu tenho na minha vida. I work as a teacher. Quando eu falo I work as a teacher, é uma verdade na minha vida. Eu trabalho como professora. Então, isso daqui é uma verdade, ok? Em seguida, para falar de sentimentos e emoções. The teacher loves her students. Aqui eu estou querendo dizer o quê? Que a professora ama os alunos dela. Então, aqui nesse caso, eu estou transmitindo um sentimento de alguém, tá? Para falar de opiniões. John thinks that you are a good singer. John acha que você é um bom cantor. Quando eu falo John thinks, eu estou querendo transmitir a opinião dele, ok? Agora, em termos de formação, como que a gente faz para formar um verbo no presente? Eu costumo dizer que é muito simples, porque na língua portuguesa, quando você vai estudar conjugação, você tem que estudar várias formas, várias terminações. No inglês é bem mais simples, até porque a gente tem basicamente uma formação única, tá? Que formação é essa? O meu exemplo vai ser com o verbo to play. Toda vez que aparece o to antes do verbo, o verbo está no infinitivo. Indica que esse verbo ainda não foi conjugado, ok? E o verbo to play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, vai ser o meu exemplo para vocês, tá? Coloquei aqui. Primeiro, nós temos os pronomes, que nós já estudamos na aula passada, ok? Então, só para a gente relembrar, eu tenho I, que sou eu, primeira pessoa do singular, you, você, he, she, it, que compõe a terceira pessoa do singular, por isso que eles estão com uma cor diferenciada. A conjugação deles sempre vai ser diferenciada, ok? E por último, we, you e they, que são os pronomes que funcionam como sujeito. Nós vimos isso na unidade anterior, ok? Então, vamos falar sobre a conjugação dos verbos, né? O verbo to play, que é o meu exemplo, basta eu retirar o to e colocar o restante do verbo. E o verbo já está conjugado. Então, reparem que aqui na primeira parte azul e na última parte azul, eu tenho justamente play. Então, I play, you play, ok?
Essa é a conjugação do verbo. Reparem que para todos os pronomes que estão em azul, a conjugação foi a mesma. Na terceira pessoa do singular, como eu falei para vocês, a conjugação é especial. Sempre vai ser diferenciado. Eu tenho que acrescentar S no final. Fabrícia, esse S aí é porque está no plural? Não, falei para você, que aqui é a terceira pessoa do singular. Então, esse S é uma desinência de conjugação, tá? Não é uma desinência de número. Esse S aqui indica que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular no presente. Se eu esquecer de colocar o S está errado, está errado. Ele é essencial na frase, ele é essencial no verbo. Eu tenho que colocar, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, regra geral. Retiramos o to do verbo e na terceira pessoa do singular, he, she, it, acrescentamos S no final, ok? Só que nem sempre nós vamos acrescentar apenas S na terceira pessoa do singular. A gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, ok? Então, por isso que eu coloquei observações para a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. Lembrando da aula passada que eu comentei com vocês que o pronome ele serve para substituir um nome. Então, vamos supor, se eu tiver um nome de um homem, vai corresponder a he. Então, a conjugação vai ser feita também na terceira pessoa do singular, ok? Então, toda vez que eu tiver um nome numa frase, mentalmente eu vou substituir por um pronome, para eu saber se o verbo tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular ou não, ok? Então, vamos lá essas observações. A regra geral, conforme eu falei para vocês, nós acrescentamos S no final do verbo. O verbo to live, que é o verbo viver, morar, ficaria he lives. Acrescento S no final. Verbos terminados em S, SH, CH, X, Z ou O. Eu vou acrescentar ES no final do verbo. Olha o exemplo. Coloquei aqui o verbo to wash, que é o verbo lavar. She washes. Ela lava. Terminou em SH, eu acrescento ES. O verbo to fix, que é o verbo consertar, terminou em X. Terceira pessoa do singular, eu acrescento ES, ok? Verbos terminados em Y precedido por consoante. Retiramos o Y e acrescentamos IES. O verbo to stud. Stud terminou em Y. Antes do Y eu tenho uma consoante. Retiro o Y e coloco IES no final, ok? Porém, se o verbo terminar em Y e for precedido por uma vogal, nós só acrescentamos o S. Segue a regra geral. Olha o verbo to play. O verbo to play, como eu falei com vocês anteriormente, terminou em Y, mas antes do Y tem uma vogal. Então, nesse caso, eu só acrescento o S no final. E por último, eu tenho o verbo have, que é o verbo ter. Esse verbo have a gente aprende desde o 6º ano, né? Ele tem uma conjugação própria. Então, se o verbo have tem uma conjugação própria no presente, na terceira pessoa, como que é essa conjugação? Has, ok? Então, para he, she, it, eu vou utilizar has. Então, essa é a forma que eu conjugo os verbos no presente, ok? Na forma afirmativa. Como que eu faço para colocar uma frase na forma interrogativa e na forma negativa? Vamos ver aqui. Coloquei para vocês separadamente. Se o sujeito for I, you, we ou they, ou algum nome correspondente a esses pronomes, como que nós vamos fazer? Observem aqui. No exemplo eu coloquei you live in Rio, você mora no Rio de Janeiro. Então aqui na forma interrogativa eu vou precisar do auxiliar do, ok? Do é um auxiliar de presente. Ele está aqui na frase só para mostrar para você que a frase está na forma interrogativa no presente. Ele não tem tradução aqui, beleza? Então, vejam comigo. You live in Rio. Você mora no Rio. Quando eu pergunto do you live in Rio, eu quero saber o quê? Você mora no Rio? A tradução é a mesma, só muda a entonação que eu dou, tá? Então, esse do, ele não tem tradução aqui. Ele simplesmente é um verbo auxiliar, beleza? Fabrícia, o do sempre vai ser um verbo auxiliar? Nesse caso aqui, sim, mas dependendo da frase, ele pode ser verbo principal. I do my homework.
Eu faço o meu dever de casa. Do aqui é o verbo fazer, foi utilizado como verbo principal, ok? Forma negativa, you do not live in Rio, ou então you don't live in Rio. Essas são as duas formas que eu tenho de colocar na forma negativa para esses pronomes, ok? Em seguida, vocês lembram que eu falei que a terceira pessoa do singular sempre vai ser especial. Na forma interrogativa e negativa, a mesma coisa, eles vão ser diferenciados, ok? Então, vamos lá. She loves chocolate. Páscoa chegando, vamos falar de chocolate, né? Na forma interrogativa, eu vou utilizar does no início da frase. Então, quando eu tiver he, she, it, eu utilizo does. Nomes de homens, mulheres, objetos e animais no singular também. Eu utilizo does. E a partir do momento que eu utilizei does, o que acontece com o verbo? Ele volta a ser como ele era. Lembra que aqui nós acrescentamos o S? Aqui o S é retirado. Por que isso acontece? Porque o does já está mostrando para você que a forma é interrogativa no presente. Então, o verbo ele volta a ser como ele era. Fabrícia, e se fosse o verbo study? Eu teria IES no final. Sim, a gente retiraria IES e voltaríamos com Y. E se fosse has? Voltaria a ser have. Ok? O verbo ele volta a ser como ele era. Muitos alunos erram isso nos exercícios e na prova. Ok? Na forma negativa, mesma coisa. She does not ou she doesn't love chocolate. Repare, por favor, que o verbo love voltou a ser como ele era. Ok? Em seguida, nós vamos falar de simple past, que agora é um tempo verbal simples também, só que agora falando de passado. Vamos ver aqui. Uso do passado simples. Quando que nós usamos? Ações feitas no passado com tempo determinado. I slept 8 hours last night. Eu dormi 8 horas na noite passada. Quando a gente utiliza o simple past, geralmente a gente especifica quando foi que a ação aconteceu, ok? Ou a gente especifica claramente, como eu especifiquei aqui, last night, ou então pelo contexto. Às vezes você está lendo um texto que já foi mencionado que fala da noite passada. Então, quando você coloca uma frase no simple past, você já sabe que a ação aconteceu na noite passada, ok? Às vezes o contexto já mostra para a gente quando que a ação aconteceu. Em termos de formação, vamos falar primeiro da forma afirmativa. Eu tenho 2 tipos de verbos. Quando a gente fala de passado, a gente tem que estar ciente que eu tenho 2 tipos de verbos no passado. Os verbos regulares e os verbos irregulares. E o que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele que segue uma regra. E que regra é essa? É quando eu acrescento ed no final do verbo. She played volleyball last night. O verbo play aqui, reparem que agora eu coloquei ed no final, porque play é um verbo regular e para eu colocá-lo no passado eu tenho que acrescentar ed no final. Então lembra, no presente nós acrescentamos S na terceira pessoa, ok? Ou se for outro pronome não acrescentamos nada. No passado nós vamos acrescentar ed no final, ok? Observações para o acréscimo de ed. Nem sempre a gente vai simplesmente acrescentar ed. Então, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. Que detalhes são esses? A regra geral, como eu falei para vocês, a gente acrescenta ed no final. Clean, acrescentei ed. Se o verbo terminar em consoante mais eu não preciso colocar ed. O verbo já acaba em então eu só acrescento d. Dance terminou em então no passado vai ficar danced. Eu só acrescento d no final. Verbos terminados em y precedido por uma vogal. Nesse caso eu só acrescento ed no final. Play, played. Verbos terminados em y precedido por uma consoante. Então, eu tenho o y e antes do y eu tenho uma consoante. Eu vou retirar o y e vou acrescentar ied no final. Verbo try, que é o verbo tentar. Y, antes eu tenho uma consoante. Retirei o y e coloquei ied no final. Verbos monossílabos terminados em consoante, vogal e consoante. Então, vamos lá. Um verbo monossílabo é um verbo que só tem uma sílaba. Ele terminou em consoante, vogal e consoante.
Nesse caso, eu vou repetir a última consoante e acrescentar ED no final. Stop é um verbo monossílabo, terminou em consoante, vogal e consoante. Vou repetir a última consoante e acrescentar ED. Verbos dissílabos oxítonos terminados em consoante, vogal e consoante. Vamos lá. Primeiro, o verbo ele é dissílabo, tem mais de uma sílaba. E ele é oxítono. Se ele é oxítono, a última sílaba tem que ser tônica, a última sílaba tem que ser forte. E ele terminou em consoante, vogal e consoante. Nesse caso, eu também vou repetir a última consoante e vou acrescentar ED no final. O verbo prefer. Prefer é um verbo dissílabo, terminou em consoante, vogal e consoante. Olha na minha pronúncia, prefer. A última sílaba é mais forte. Então, eu repito a última consoante e acrescento ED no final, ok? E quando o verbo é dissílabo, termina em consoante, vogal e consoante, mas não é oxítono, ou seja, a última sílaba não é forte. O que eu faço? Extremamente fácil. Nesse caso, eu sigo a regra geral e eu só acrescento ED no final. O verbo visit é um verbo dissílabo, terminou em consoante, vogal e consoante, ok? Porém, quando eu pronuncio o verbo visit, a sílaba tônica está no início. Então, eu não repito a última consoante, eu só acrescento ED no final. Fabrícia, mas para a gente saber isso, a gente tem que saber um pouquinho de pronúncia. Sim, você tem que saber. Ah, mas a gente não sabe. O que a gente faz? Preste atenção nos livros que você lê, nas frases, nos textos e passa a observar se o verbo terminou em consoante, vogal e consoante, se a gente dobrou ou não a última consoante. Dessa forma, você começa a assimilar quais são os verbos que a gente dobra e quais são os verbos que a gente não dobra, ok? Verbos irregulares. Se o verbo regular é o que segue regra, o verbo irregular é aquele que não segue regra, ok? Cada verbo vai ter a sua própria forma de passado, tá? Coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Geralmente, na apostila de vocês, aparece aquela lista dos verbos irregulares, correto? Nessa lista, nós temos na primeira coluna o infinitivo, depois o simple past, que é o que importa para a gente, depois eu tenho o particípio passado e a tradução. No simple past, o que importa para a gente é a segunda coluna, ok? Então, por exemplo, o verbo to eat, que é o verbo comer, simple past, ate. Isso aqui que importa para a gente. Reparem aqui que o verbo to cut, que é o verbo cortar, tem a mesma forma no passado e no particípio passado. Alguns verbos acontecem isso, tá? Eles são iguais em todas as formas, tá? Como que eu sei, Fabrícia, se um verbo é regular ou irregular? Vem escrito? Não. A minha sugestão para você é a seguinte, quando você for fazer algum exercício, aí na apostila de vocês vão ter alguns exercícios, né, gramaticais, eu sugiro que vocês façam o seguinte, tem um verbo, você vai lá na lista, vê se ele está na lista. Está na lista? Então ele é irregular. Essa é a forma que eu tenho que colocar. Não está na lista? Então ele é regular. Se ele é regular, a gente vai seguir as regrinhas dos verbos regulares, ok? Essa é a forma que a gente tem. E com o tempo, com exercício, com leitura, a gente vai memorizando como que é a forma de passado dos verbos irregulares e quais são regulares e irregulares, ok? Vamos lá, como que fica em uma frase? Mary ate a sandwich last night. Então, aqui eu estou dizendo para você o quê? Que Mary comeu um sanduíche na noite passada. Ate é a forma do passado do verbo to eat, ok? Agora vamos ver se a gente entendeu. Vamos ver aqui essa tirinha. Odd buried a bone. Aqui eu estou querendo dizer o quê? Que Odd enterrou um osso. Aqui no segundo quadrinho você vê justamente o Odd com a cabeça enterrada. E no terceiro quadrinho ele diz, forgot to let go again. Esqueceu de deixá-lo novamente, né? Esqueceu de deixar o osso. Reparem que aqui o Odd, ele acabou enterrando o osso e acabou ficando enterrado junto, né? Aqui a frase começa com forgot. A gente sabe que geralmente a gente tem que ter um sujeito na frase, né? Então aqui o correto seria he forgot. Mas como é uma tirinha,
a gente sabe que é um contexto mais informal. Então, por isso que já começou com o verbo no passado, ok? Mas se fosse um contexto mais formal, a formação mais adequada seria he forgot, ok? Levando em consideração os tempos verbais da língua inglesa, é possível afirmar que na tirinha aparecem, vamos ver aqui, 2 verbos regulares no simple past, 2 verbos irregulares no simple past, um verbo regular e um irregular no simple past, 3 verbos irregulares no simple past, nenhum verbo no simple past. Foi isso que eu falei para vocês, por isso que é importante a gente saber a parte gramatical. Para eu saber quais os verbos que estão aqui no passado, eu tenho que ter esse conhecimento, ok? Então, vamos ver aqui. Eu tenho no primeiro quadrinho um verbo regular, ok? Aqui o verbo termina em Y, nós tiramos o Y e colocamos IED no final, ok? E nós temos o verbo forgot, que é o passado de forget, que é o verbo esquecer. Então, eu tenho um verbo que terminou em ED, ou seja, é um verbo regular, e eu tenho o verbo forgot, que é um verbo que está no passado, porém ele é irregular. Então, a resposta correta seria um verbo regular e um irregular no simple past, ok? Mas eu só consigo responder essa pergunta por ter o conhecimento da formação verbal, ok? Em seguida, o uso da palavra again, de novo, no último quadrinho, permite concluir que... Então, vamos voltar aqui primeiro. Forgot to let go again. Esqueceu de deixar, deixar o osso, novamente. Odd geralmente não se lembra onde escondeu os ossos. Odd esconde seus ossos geralmente em lugares diferentes. Garfield tem muito interesse sobre a localização dos ossos escondidos por Odd. Odd age daquela maneira para procurar seus ossos escondidos. Não é raro que Odd se atrapalhe na hora de esconder os ossos. Então, aqui a gente tem que focar na palavrinha again. Ou seja, isso é uma coisa que geralmente acontece, ok? Se eu tenho again, é porque está acontecendo novamente, ok? Então, você já viu a questão. Vou voltar aqui para você pensar. Qual vai ser a resposta para aquela questão? E aí? Vamos ver? Então, aqui no caso, não é raro que Odd se atrapalhe na hora de esconder os ossos, tá? Então, repare que aqui ele comentou justamente o quê? Forgot to let go again. Esqueceu de deixar, novamente. Ele enterrou o osso e acabou ficando enterrado junto, ok? Então, ele se atrapalha na hora de esconder os ossos, beleza? Em seguida, vamos ver uma questão do Enem. No Enem de 2019, nós temos essa questão. Nós temos aqui o quê? Uma sala de aula, 2 colegas. É sempre importante que a gente analise a imagem, que a gente analise o contexto, que a gente analise o que eles estão segurando, se no quadro está escrito alguma coisa que vai ser importante para a gente resolver a questão, ok? Aqui eu tenho back to school, de volta à escola, e aqui eu tenho o nome da professora, ok? Então é importante a gente observar tudo isso, porque às vezes pode nos ajudar na resolução da questão. Então, como eu falei para vocês, eles estão num contexto escolar, os 2 meninos estão segurando livros, e um menino diz para o outro, Psiu, how do you turn this thing on? Como que você liga esta coisa? Então, repare que ele tem um livro na mão e ele está perguntando ao colega justamente como que a gente liga esta coisa. Antes da gente ver a questão, eu quero falar com vocês sobre essa pergunta. Reparem que eu tenho aqui how. How é uma question word, que significa como. É importante nós sabermos, o que essas question words significam, para a gente saber o que está sendo perguntado. Então, how significa como. Ele quer saber como alguma coisa acontece, Em seguida, eu tenho do you turn this thing on? Eu tenho aqui uma pergunta no simple present, ok? Do you. Reparem que eu utilizei o auxiliar do antes do sujeito you. Aqui o verbo vai ser turn on. Turn on é ligar,
ok? Nós utilizamos aqui o objeto antes da preposição. Então, how do you turn this thing on? Quando eu falo this thing, ele está se referindo ao caderno. Lembra que na unidade anterior nós vimos os pronomes demonstrativos? Eu falei com vocês sobre isso. This é um pronome demonstrativo que a gente utiliza no singular quando o objeto está próximo a gente. Ele está segurando um livro. Então, ele está se referindo a quê? Ao livro, ok? Vamos ver a questão. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Vamos lá. Aí, no caso, eu quero saber o porquê que ele utilizou essa pergunta, né? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por... Letra A. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desliga a postura do colega. Desconhecer como usar um livro impresso. Então, vamos lá. Turn on é ligar. Então, aqui na questão da letra D, está falando sobre desligar. Desligar, turn off, ok? Então, turn on, ligar. Então, vamos lá. O que você acha que tem a ver aqui? O porquê que ele faz essa pergunta? E aí, qual seria a resposta correta? Vamos ver? Justamente desconhecer como usar um livro impresso, tá? Se você parar para pensar, justamente quando ele diz how do you turn this thing on, a gente está fazendo um paralelo aqui. Hoje em dia, os nossos alunos, os nossos jovens estão muito acostumados com isso, estão muito acostumados com o celular. Então, o celular é um objeto que a gente liga, ok? Esse aluno aqui do cartoon, ele está tão desacostumado com livros, né? Provavelmente ele seja um aluno novo, vamos dizer assim, já que estão voltando à escola, que ele não sabe como utilizar o livro, ok? Então, a resposta seria justamente desconhecer como usar um livro impresso. Ele está tão habituado a aparelhos eletrônicos que ele quer saber como que liga um livro, ok? Então, percebam que aqui nessa situação, como eu falei para vocês, foi utilizada uma frase no Simple Present, ok? Que foi o assunto que nós estudamos hoje. Então, a gente percebe que é importante a gente entender essa formação para a gente conseguir entender o contexto do cartoon para a gente poder responder a pergunta, ok? Em seguida, nós temos alguns exercícios da apostila que vocês farão, tá? Na apostila de vocês vão perceber que nessa unidade, basicamente, vocês só têm exercícios. Mas para nós fazermos os exercícios, a gente tem que estar a par do contexto gramatical. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês o contexto gramatical, para vocês conseguirem fazer essas questões, tá? E corrigirem essas questões na aula online, beleza? Então, olha só, vocês vão perceber que nesses exercícios vocês têm exercícios gramaticais e vocês também têm exercícios de interpretação de texto, tá? Tanto exercícios de interpretação quanto questões justamente do Enem, tá? É importante que você tente fazer, que você faça essas questões, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem pelo Instagram, meu Instagram é Fabricia15, pode me mandar mensagem por lá que eu tento te ajudar, mas não deixa de fazer, tá? Lembra que é um ano importante na sua vida, tá bom? Beijos, queridos. Muito obrigada por terem passado esse tempo comigo, tá? Até a próxima aula.